mas venha participar conosco e mais, convide alguém. Às vezes pessoas que gostam de teatro, eles são sensacionais, eles são fenomenais, eles são muito bons nisso, e eu tenho certeza que Deus vai operar grandes coisas entre nós. Quem confirma isso, diga amém. Então esteja conosco nesse mês de março, continue essa sequência da nossa campanha, a Quarta da Fé, com os milagres de Jesus. Obrigado. Vamos lá, vamos para a palavra dessa noite. Vi, ajuda eu aí. Abra a tua Bíblia comigo, em João capítulo 4, Aline de Lima, pastora Aline já falou sobre isso, mas nós vamos ministrar sobre isso. Não, que bênção, na verdade estava no nosso coração. Assim como ela escolheu essa canção, né? Deus colocou no coração dela de nós entoarmos essa canção nova que nós ensinamos hoje. Opa, já prepara o Tu És de novo para mim, fazendo favor, deixa o tom. E aí nós ensinamos ou ensaiamos essa canção e eu falei com ela, conversando, entre ontem e essa semana, esses dias, e eu falando, Li, eu não sei se eu vou conseguir cantar ela, porque essa canção ela tem falado tão forte conosco, ela tem ministrado tanto no nosso coração. E aí eu preparando o tema dessa semana e de repente Deus, Ele moveu meu coração a esse texto. E aí eu comecei a pensar assim, Senhor, mas eu estou falando sobre milagre. Qual é o milagre na vida dessa mulher? Qual é o milagre que essa mulher recebeu? Ela não recebeu uma cura, ela não recebeu uma libertação, por assim dizer, né? Ela não recebeu, não foi curada de uma cegueira, de uma surdez, ela não era paralítica e saiu andando, ela não estava leprosa e saiu curada. Aí Jesus ministrou meu coração falando, fala para mim, igreja, sobre o maior milagre que a história da humanidade já ouviu falar. Esse milagre se chama Jesus Cristo. Eu vou dizer de novo que acho que tem mais gente para receber isso aqui que Deus quer tratar conosco hoje. Deus não quer tratar conosco hoje sobre um milagre específico, Ele quer trabalhar conosco sobre o maior milagre da face da terra, que se chama Jesus Cristo. O maior milagre que nós podemos ter é Ele. Eu vou dizer mais uma vez porque acho que tem mais gente para ministrar e para dizer isso para o Senhor. Diga assim comigo, o meu maior milagre nessa vida é ter conhecido Jesus Cristo. Irmão, você já pode ter sido curado de um câncer. Esse não é o maior milagre. Você já pode ter sido curado de um tumor maligno, mas esse não é o maior milagre. Você já pode ter chegado aqui dizendo, pastor, eu já fui cego e o Senhor me deu a visão. Esse ainda não é o maior milagre. Alguém pode estar aqui hoje dizendo assim, pastor, eu morri. O laudo médico diz, morreu. Mas alguém orou, ou de alguma maneira, por alguma razão, Deus me trouxe de volta, eu ressuscitei, eu voltei à vida. Deixa eu te dizer, é um grande milagre, mas ainda não é o maior deles. O maior milagre da nossa existência e da nossa vida é ter conhecido a Jesus Cristo. João capítulo 4, versos apenas 2, 25 e 26, porque o texto é muito conhecido e a pastora Aline até já ministrou e já falou e já explicou esse contexto, então está mais fácil para a gente pregar hoje. João 4, 25 e 26 diz assim: a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando ele vier, nos explicará tudo. Aí o verso 26, Jesus diz, sou eu. Eu acho que você não está ouvindo, irmão. Jesus está dizendo para essa mulher, ei, o que você está procurando? Sou eu. Eu estou aqui. Sabe o que você anseia, o que você veio buscar, pastora Vânia? Jesus está dizendo para essa mulher, sabe isso que você está há tanto tempo buscando? Sabe isso que você está procurando? Sabe essa espera, sabe essa esperança, essa expectativa que você nutriu na tua alma? Que a população, que a cultura, seja judaica ou não judaica, sabe que todo mundo está dizendo, um dia ele virá, um dia ele virá, um dia ele virá, um dia ele virá. Deixa eu te dar uma notícia, mulher. Ele já veio, sou eu. As nossas expectativas muitas das vezes são frustradas porque a gente ainda não percebeu quem está perto da gente. Sabe por que tem muita gente que ainda se sente frustrado, mesmo se dizendo cristão, porque ainda não entendeu o cristianismo real, que é Ele estar conosco todos os dias.
O cristianismo real não é a ausência de problemas, não é a ausência de dores, não é a ausência de crises, mas é a certeza de que Ele estará conosco nas dores, Ele estará conosco nas lágrimas, Ele estará conosco nas crises, Ele estará conosco e Ele é o nosso Salvador. Se vai aplaudir, vamos aplaudir forte ao Senhor porque Ele merece. E esse texto fala sobre o encontro de uma mulher no poço em Samaria, em Sicar. Essa mulher que foi para um poço como se fosse só mais um dia. Essa mulher que decidiu sair de casa mais uma manhã, horário do almoço, entre manhã e a tarde. Ela foi ao meio-dia. E tá funcionando aí, quem está assistindo, a Quarta da Fé tá filé, tá funcionando. E o que acontece? Essa mulher está indo mais um dia, carregando os seus cântaros, para ir buscar a mesma água, no mesmo poço, mais uma vez, para voltar para sua casa, trazendo novamente a mesma água, ou uma água do mesmo poço, para continuar a sua rotina diária. Tem gente que entrou aqui hoje achando que seria só mais um culto. Tem gente que saiu de casa dizendo, deixa eu levar meu cântaro, buscar a mesma água no mesmo lugar e vai ser tudo igual, tudo do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Mas o que aquela mulher não esperava, e eu posso garantir que talvez você também não esperasse, é que aquele dia Jesus tinha marcado um encontro com ela. E deixa eu te dizer, Jesus marcou um encontro contigo hoje. O que é interessante desse texto é que vai dizer que quando ela chegou, Jesus já estava. A pastora Aline falou isso aqui. Antes de nós entrarmos aqui, Ele já estava nos esperando. Mas aí o que é interessante, que o encontro dessa mulher no poço, com esse homem, mudou toda a sua vida e sua história. Diga assim comigo, um encontro com Jesus. Não, vamos lá, dá para ser mais forte. Quem já jantou e diz amém? Ah, tá explicado, porque vocês estão falando fraco. Então não tem problema, respira fundo, vai lá, você vai jantar depois do culto. Diga assim comigo, um encontro com Jesus muda a minha identidade. Diga assim, um encontro com Jesus cura o meu passado. Diga assim, um encontro com Jesus transforma o meu futuro. Você que está em casa, deixa Jesus te encontrar hoje, aí, no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, no teu banheiro, onde você estiver assistindo, no teu carro, no teu escritório, talvez não hoje, agora à noite, talvez ao longo desses próximos dias. Porque um encontro com Ele é capaz de mudar tudo, irmão. Eu não sei o que tem afadigado sua alma, eu não sei o que tem deprimido o teu coração, eu não sei o que tem tirado a tua paz, mas deixa Ele te encontrar hoje e tudo vai mudar na tua vida. Deixa ser encontrado por Ele hoje e eu te garanto, tudo será diferente a partir desse encontro. Como a Aline já disse aqui, o verso 3 e 4, se não me engano, do mesmo capítulo 4, vai dizer que era-lhe necessário. Aí, deixou a Judéia e foi para Galiléia. Verso 4. No caminho teve que passar, em outras traduções, era-lhe necessário passar por Samaria. Diga assim comigo, Jesus sentia a necessidade de passar por Samaria. Irmão, entenda que existe diferença entre algo importante e algo necessário, fundamental. Existe diferença entre aquilo que é importante, Pastor Lucas, e aquilo que é necessário, fundamental, inegociável. Aqui Jesus não está dizendo, é bom a gente passar por lá. Vamos cortar caminho e passar por Samaria. Vamos pelo caminho mais rápido que é por Samaria. Não, Jesus está dizendo, é necessário. Eu preciso passar por lá. Abra comigo Lucas capítulo 10, verso 39 ao 42. Coloca para mim também no telão, por gentileza. Lucas 10, verso 39 ao 42. Entenda a diferença entre aquilo que é importante, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu. Verso 38, por favor, volta mais um.
Jesus e seus discípulos seguiam de viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Verso 39. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus. Diga assim: Maria sentou-se aos pés de Jesus. Não precisa continuar repetindo. E ouviu o que ele ensinava. Verso 40. Marta, porém, estava ocupada em seus muitos afazeres. Diga: Marta estava ocupada. Não precisa continuar. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã esteja sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga a ela que venha me ajudar. Olha o verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta em muitos detalhes. Marta está dizendo: eu preciso arrumar a casa, o mestre está aqui. Eu preciso fazer a comida, o mestre está aqui. Eu preciso deixar tudo perfeito porque o mestre está aqui. E Jesus está dizendo: é detalhe. Quantas vezes a gente está trocando aquilo que é fundamental por aquilo que é secundário? Aquilo que deveria ser prioridade, a gente está deixando de lado para a gente dar lado para aquilo que não é. Eu preciso arrumar a casa. Eu preciso limpar, eu preciso arrumar, eu preciso fazer, eu preciso construir, eu preciso ganhar, eu preciso fazer, eu preciso melhorar, eu preciso. E Jesus está dizendo: calma. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: respira, calma. Verso 42. Apenas uma coisa é? Vamos lá, apenas uma coisa é? Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém pode tirar isso dela. Sabe o que Jesus está dizendo? Não troque o fundamental por aquilo que é secundário. Enquanto você está preocupado em arrumar a casa para que eu me sinta confortável, eu quero que você se sinta confortável aos meus pés. Enquanto você está tão preocupada em fazer a melhor comida, e eu agradeço pela tua voluntariedade, eu te agradeço pelo teu coração bondoso e generoso de fazer o melhor por mim. Mas agora é hora de você parar e se assentar aos meus pés, assim como Maria está, para você entender que o melhor lugar e a melhor parte é estar aos meus pés, me ouvindo. Então, entendendo que a diferença entre aquilo que é importante daquilo que é necessário, entenda que, voltando para o texto original, João capítulo 4, quando Jesus diz que é necessário passar por Samaria, não era algo fácil de compreensão dos discípulos. E eu vou te explicar o porquê. Irmão, entre a Judeia e a Galileia, existia um caminho lógico, traçado, muito simples, saindo da Judeia até a Galileia, passar por Samaria. É uma linha reta. É só atravessar, é só passar. O caminho é razoavelmente perto. Mas os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Pelo contrário, eles, se possível for, eles até desviavam o caminho. Isso era muito comum na época. E de que forma eles desviavam do caminho? Eles saíam da Judeia, atravessavam o Rio Jordão pelo deserto, 3 vezes maior o caminho até chegar à Galileia, para não precisar atravessar Samaria. Quem está me entendendo, diga amém. Então eles andavam 3 vezes mais a distância só para não precisar entrar em Samaria, passar por Samaria. E aí a minha pergunta, e eu creio que a pergunta de muitos aqui é: por quê? Por que fazer esse caminho mais longo se é muito mais perto passar por Samaria? Porque judeus e samaritanos não se davam. Eles não se aceitavam, principalmente o judeu quanto ao samaritano. E por quê? Deixa eu te trazer um contexto rápido histórico para você entender. Depois de 120 anos de governo entre Saul, Davi e Salomão, ou seja, desde que foi concebido, desde que Deus, através do profeta Samuel, ungiu o primeiro rei de Israel e começou a monarquia em Israel, 120 anos a nação de Israel foi governada por 3 reis. 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Depois de 120 anos, Salomão, ele continua o legado, ou melhor, Roboão, deixa eu lembrar o nome aqui. Roboão, isso mesmo. Roboão, ele vai dar continuidade ao legado do pai, Salomão. Ele vai continuar a herança do pai, que é o reinado. Então Saul, ele é morto, Davi assume, depois Davi vai passar o trono para o seu filho Salomão, e Salomão, depois que morre, vai passar o trono para o seu filho Roboão. Quem está me entendendo, diga amém. Não precisa decorar os nomes, mas entenda o contexto. Quando Roboão assume, e o nosso pastor já ensinou isso, sobre a questão de quem nós ouvimos, os conselhos que ouvimos, Roboão vai ouvir os jovens, e quando ele ouve os jovens,
ele vai tomar decisões equivocadas. Para a gente ser muito breve, isso vai fazer com que o povo se levante contra o reinado de Roboão, em especial um homem chamado Jeroboão. E agora Jeroboão vai se levantar contra Roboão, e o que vai acontecer? Uma subdivisão do reino de Israel. Irmão, não perde o foco não, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Quando o reino é dividido, o reino do norte e o reino do sul, o que acontece? Chegam povos que vão levar esse povo cativo, porque agora eles se tornam mais divididos, eles se tornam mais frágeis. E agora vem alguns cativeiros, cativeiro babilônico, cativeiro medo-persa, assírio. No reino do sul, os babilônicos dominam e eles trazem o povo do reino do sul para a Babilônia. Mas preste atenção nisso, você vai entender agora por que os judeus odiavam os samaritanos. No reino do norte, da qual Samaria fazia parte, os assírios vão tomar conta, os assírios vão levá-los cativos, só que, melhor, não vai levá-los. Os assírios, sabe o que eles fazem? Eles começam a trazer outros povos de outros cativeiros para morarem em Samaria junto com os samaritanos, que eram judeus, hebreus, mas que agora vão começar a ter contextos sociais, vão começar a ter amizade, vão começar a ter ciclo social com aqueles que não eram judeus mais, ou com aqueles que não eram judeus, de outras culturas, de outras etnias, de outras religiões. Quem está me entendendo, diga amém. Então em Samaria agora é estabelecida um povo miscigenado, um povo misturado. Agora hebreus vão começar a se casar com outros povos, e eles vão começar a ter filhos com esses outros povos. E agora eles vão começar a ter uma cultura modificada, alterada, e principalmente religiosamente falando. Com o passar do tempo, Samaria se torna o antro de adoração a outros deuses, se torna o centro de adoração a Baal, a Azerá. Lá na frente o rei Acabe, Jezabel, você se lembra? Por que eles vão trazer esses deuses? Porque em Samaria isso já era comum. Os samaritanos passam a adorar a Yahvé, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, pela manhã, mas à tarde e noite eles sacrificam a Baal. Por quê? Porque isso tornou parte da sua cultura. Quem está me entendendo? Diante disso, quando eles voltam do cativeiro, o povo, a nação de Israel volta a ser livre. Agora o reino do sul, Jerusalém e as suas cidades, começam a olhar para Samaria e dizer assim: esse povo é um povo que se corrompeu. Esse povo é um povo que, ao invés de ficar firme mesmo no tempo de crise, eles se corromperam. E aí o que vai acontecer agora? O judeu olha para o samaritano e diz assim: não é um povo de origem, não é mais um povo puro, agora é um povo miscigenado, agora é um povo de várias etnias, agora é um povo que adora vários ídolos. Nós não os aceitamos mais como parte da nação de Israel. Então, irmão, agora eu entendo o porquê que o judeu fazia de tudo. Aquele que era judeu puro dizia assim: eu não vou passar por Samaria, porque o povo samaritano é um povo que não merece nem que a gente chegue perto. Quem está me entendendo? Você entendeu esse contexto? Quem me entendeu? Dá um glória a Deus aí. Por que eu preciso que você entenda isso? Agora, vamos entender por que Jesus está dizendo: é preciso, é necessário passar por Samaria. Porque diante dos próprios discípulos e de toda a nação de Israel, pastora Sueli e pastor João, a nação é como se estivesse dizendo assim: Deus pode salvar a nós. Deus, Ele pode transformar a nossa geração. Deus, Ele pode salvar todo o povo judeu. E vou dizer até mais: Deus pode até alcançar alguns povos, mas o samaritano não tem jeito. Para o samaritano não tem mais jeito. O samaritano já está condenado. É um povo que não tem mais jeito. Aí Jesus diz assim: é necessário passar por Samaria. Sabe o que Jesus está dizendo? Para mim, não existem pessoas impossíveis e nem pessoas descartáveis. Eu quero passar por aqueles lugares onde pessoas estão dizendo: lá não tem mais jeito, eu vou chegar lá e eu vou dar jeito. Eu não sei quem Deus pode trazer à tua memória hoje, mas quem sabe você conhece alguém que dentro do teu coração você já disse: para esse não tem mais jeito. Talvez você conheça pessoas no teu contexto e convívio social, seja do trabalho, seja da escola, seja da família, seja um vizinho, que você diz assim: eu acho que esse casamento não tem mais jeito, eu acho que essa pessoa não tem mais salvação. E você não diz isso até por mal, irmão, você não diz isso literal, você diz assim porque a situação é muito terrível, está muito afundado.
Ei, talvez algumas mães estejam hoje olhando para os filhos e dizendo assim: eu acho que meu filho nunca vai ser livre das drogas. Talvez alguém esteja olhando para um marido e dizendo assim: esse marido nunca vai largar a bebida. Talvez alguém esteja olhando e dizendo assim: eu acho que essa pessoa nunca vai sair daquela vida de promiscuidade, de prostituição. Mas Jesus está dizendo hoje: deixa eu alcançar essa Samaria e mudar essa história hoje. Talvez não seja a tua história, mas você conhece alguém que precisa de um encontro com Cristo Jesus. Começa a partir de hoje a orar para que o mesmo Jesus que alcançou essa samaritana lá no poço, seja o mesmo Jesus que chegue ao encontro dessa pessoa, e quem sabe seja você que o apresente para ela. Quem sabe seja você que diga assim: a tua vida parece perdida, parece que não tem mais jeito, mas eu conheço um Cristo que chega em lugares que ninguém quer chegar, que alcança pessoas que ninguém quer alcançar, porque Ele é misericordioso, e Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que quer salvar a todos. Ele não é um Deus limitado ao processo, à cultura, ou aquilo que as pessoas pensam. Ele é um Deus que vai nas biqueiras e salva aqueles que estão lá. O Senhor é aquele que entra nos lugares de prostituição e salva mulheres que estão lá e homens que estão lá. Jesus, o Jesus que eu conheço, é alguém que pode entrar no bar nesse momento e alcançar alguém dentro de um bar. Eu conheço um Jesus que salva e continua salvando gente que nem a sociedade acha que tem mais jeito, mas Ele pode. Ele pode. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Não desista de ninguém, porque Ele pode. Aí vai dizer que Jesus vai se assentar na beira do poço. Quando eles estão indo, e Jesus para na frente de um poço em Samaria e diz que Jesus se assenta para descansar. Diga assim comigo: até o descanso tem propósito. Mas irmão, se Deus no 7º dia descansou da sua obra, se Jesus em vários contextos como esse parou para descansar, por que eu e você achamos que a gente é super-herói e a gente nunca precisa parar para descansar? Vou perguntar de novo, porque eu sei que isso mexe com algumas pessoas. Por que a gente acha que a gente é melhor do que Jesus ou o próprio Deus, para a gente nunca parar? Para a gente nunca descansar. É o tempo todo: não, eu preciso fazer, eu preciso construir, eu preciso fazer, eu preciso resolver, e eu preciso, e a correria. E Jesus está dizendo: até o descanso tem propósito. Se Jesus não tivesse parado para descansar naquele poço, a história da vida daquela mulher nunca teria sido transformada. É óbvio que Jesus parou porque Ele tinha esse propósito. Ele sabia que aquela mulher chegaria ali. Mas o que eu estou dizendo o texto é muito claro: Jesus estava cansado e se sentou à beira do poço para descansar. Então deixa eu te dizer, talvez num tempo de descanso seja o momento que Deus vai revelar coisas novas ao teu coração. Talvez você esteja tão cansado, naturalmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, que você não discerne mais aquilo que Deus está fazendo. Talvez o descanso seja necessário hoje, para você perceber que Jesus chegou no teu poço, que Jesus já está mudando a tua história, que Jesus está chegando na tua família, que Jesus já está agindo, que Jesus já está operando grandes coisas, mas o cansaço não te deixa perceber. Quanta gente cansada não percebe aquilo que Deus já está produzindo. Mas aí então, para a gente continuar, ou melhor, coloca Salmo 37, verso 5. Olha o que diz. Salmo 37, 5. É decorado, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo... Vamos lá, diga comigo: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Diga assim comigo: descansar é aprender a confiar. A gente diz que entrega, mas não entrega, gente. Muitas vezes a gente está dizendo assim: não, está na tua mão, Senhor, mas a gente está correndo. Não, Senhor, não, o Senhor pode fazer isso, mas deixa eu correr lá, deixa eu fazer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, talvez adiante o processo. Ou eu confio ou eu não confio. Ou eu entrego ou eu não entrego. Essa história de entregar não entregando, Deus não precisa, irmão. Deus não precisa fazer. A pergunta dele é se você quer que Ele faça. Se você quiser continuar tomando conta na tua força e na tua capacidade, vai lá, fica à vontade. Agora, se você percebeu que a tua força foi até o limite e você continua tentando, sem perceber que você tem um Deus que te apoia, que te ajuda e que pode fazer aquilo que você não consegue, então entrega para Ele e descansa.
Mas pastor, é tão difícil. Eu sei, é por isso que a palavra de Deus nos confronta. Jesus está dizendo para alguém, fica tranquilo, eu estou cuidando. Aprende a confiar e descansar em mim. Mas para a gente continuar, porque ainda tem bastante coisa para tratar. Volta comigo, João capítulo 4, verso 7. João 4, 7. 7 e 8, diz assim: Nisto uma mulher de Samaria veio tirar água, e pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Olha o verso 8, pois os seus discípulos haviam ido comprar alimento, comprar comida. Diga assim comigo, Jesus estava sozinho. Irmão, a Aline já falou isso aqui, então eu vou só reafirmar aquilo que já foi ensinado. Essa mulher foi ao meio-dia para o poço. Por quê? Tradicionalmente, culturalmente, quem ia para o poço? De manhã, as mulheres casadas, as senhoras, que tinham seus afazeres domésticos e que precisavam. Então elas iam bem cedinho, logo pela manhã, para não pegar o sol alto, o sol forte. Então as mulheres, as senhoras, iam até o poço. No final da tarde, já no ciclo da tarde, antes de anoitecer, mas ali quando o sol já estava mais baixo, iam as donzelas, as senhoritas, as mulheres ainda não casadas, as jovens. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Vamos lá lembrar aquele contexto de Eliezer, quando ele é chamado por Abraão, dizendo assim, vai na minha terra e procura uma mulher para casar-se com meu filho. Aí vai dizer que Eliezer vai no período da tarde, quando ele chega no período da tarde, ele vai orar ao Senhor dizendo, envia a mulher certa, e vai dar esse sinal e esse sinal. E o texto vai dizer claramente assim, e Eliezer fez isso porque a tarde era o período em que as donzelas iam buscar água. As meninas, as jovens, as não casadas, as solteiras, iam lá. Então Eliezer sabia, o período da tarde é o período das solteiras, é onde eu vou encontrar mulher para o filho do meu Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Tá, então de manhã as senhoras, as casadas, de tarde as senhoritas, as não casadas. Que horas que ia essa mulher, irmão? Ao meio-dia. Nem de manhã para não encontrar-se com as senhoras, nem de tarde para encontrar-se com as senhoritas. Ela está dizendo, eu não sou nem casada nem solteira, eu tô no meio desse negócio. Eu tô, mas não tô, o homem que eu tô não é meu. Já casei com 5, agora o 6º não é meu. Aí essa mulher ia meio-dia. Por que ela ia meio-dia, pastor? Porque era o horário do pico de calor. Era o horário que ninguém queria sair de casa e ninguém queria ir para o poço, porque é no meio do deserto. Então o que essa mulher está dizendo? Eu vou no horário em que não tiver ninguém para buscar água. Diga assim comigo, Jesus estava sozinho no poço. Diga assim, a mulher samaritana foi sozinha para o poço. Por que Jesus vai justamente parar para descansar ao meio-dia ou próximo de meio-dia na beira de um poço, sabendo que naquele dia e naquele mesmo momento só viria, se caso viesse, uma única mulher que viria naquele horário porque justamente queria estar sozinha. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisa que Jesus vai fazer que não dá para ter ninguém junto com você, é só você e Ele. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? É bom estar em comunhão, é bom nós orarmos juntos, é bom a gente orar com alguém, é bom ter alguém para orar conosco, mas preste atenção, tem coisas que Deus só vai tratar na intimidade entre você e Ele. Se os discípulos estivessem com Jesus, aquela mulher nunca abriria o seu coração para Ele, como fez. Se outras mulheres ou outras pessoas estivessem lá, talvez aquela mulher nem aceitaria ser abordada por Jesus como foi. Foi justamente a sua solidão e Jesus estar sozinho que fez com que aquela mulher aceitasse conversar com um judeu naquele momento. Entenda que Jacó passou pela mesma coisa no Val de Jaboque. Passando suas mulheres, passando seus filhos, passando seus rebanhos. Diz o texto que quando ele estava sozinho, o anjo veio e lutou com ele no Val de Jaboque. E ali a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. De Jacó passou a se chamar Israel. Sabe por quê? Porque o encontro que eu tenho, só eu e ele, muda a minha identidade. Aí eu vou dizer de novo, que acho que algumas pessoas não entenderam, eu falo rápido.
O encontro que eu e você precisamos ter só com Ele é para mudar a nossa identidade, o nosso caráter, as nossas atitudes, aquilo que nós somos por dentro. É só quando está só eu e Ele que a gente muda, irmão. Vamos ser sinceros. É só quando Ele chega e Ele fala, Ele escancara, Ele expõe, ou a gente se expõe diante dEle, que é que a cura acontece. Aqui, irmão, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente alguém vai começar a orar e contar seus pecados e dizer, eu sou isso, eu sou um miserável, eu faço isso, eu penso aquilo, eu não olho dessa maneira certa, eu não ajo da maneira certa, eu tô roubando de alguém, ou eu estou desviando um dinheiro, ou eu estou sendo desonesto com algo, ou eu estou mentindo para alguém. Dificilmente alguém vai fazer isso aqui no meio de todos nós. E é por isso que a gente precisa tanto do secreto, para a gente chegar diante dele e dizer assim, o Senhor sabe. Eu não preciso esconder nada do Senhor. Talvez nem minha esposa saiba. Talvez nem meu marido imagina. Mas o Senhor conhece o que está aqui dentro. E aí é no encontro do poço que Jesus começa a mudar a história dessa mulher. Não vai dar tempo da gente ler mais, eu quero ter um tempo de oração. Mas aquela mulher foi num horário que ela disse assim, eu vou estar sozinha. Ninguém vai me ver, ninguém vai me incomodar. Mas o que ela não esperava, o que ela não imaginava é que Jesus já estaria lá. Talvez mesmo sabendo que aqui é um lugar de encontro, talvez você veio aqui hoje dizendo assim, tomara que ninguém me veja, porque tem hora que a gente quer passar por invisível, irmão. Tem dias que, se possível for, a gente gostaria que ninguém nos notasse. Vamos ser sinceros. Tem dias que, se possível for, a gente quer que ninguém perceba que a gente está lá, que ninguém veja a gente, que ninguém cumprimente a gente, que ninguém nem sorri para a gente só quer ficar na nossa. Era o sentimento dessa mulher. Mas para espanto dela, e talvez de alguns que aqui estão, deixa eu te dizer algo, Jesus sabe aonde te achar. Não adianta tentar se esconder dele. Você pode se esconder de todo mundo, irmão. Dele não. Se ele precisar te achar no lugar mais obscuro da tua alma, ele vai te achar. Se ele precisar te achar nos dias mais tristes e amargurados, onde todo mundo saiu de perto de você porque ninguém te suporta mais, por causa da amargura do teu coração. A tua boca só fala de amargura porque você está triste. Você está amargurado, amargurado. Aí você está dizendo, ninguém está me vendo, e que bom que ninguém está me vendo, eu prefiro estar sozinho. Mas Jesus está dizendo, eu te vi, eu te conheço. Mais do que isso, eu te visito hoje para curar a tua alma. Eu te visito hoje para mudar a tua história. Eu te visito hoje para dizer que você é importante demais para ser invisível para mim. Você é fundamental demais para eu te deixar desse jeito. Eu quero transformar a tua história hoje. Eu quero mudar a tua vida hoje. Eu quero mudar o teu contexto. Eu quero mudar a tua identidade hoje. Chega de precisar em horários alternativos para ninguém te ver. Está na hora de você ter a coragem e a ousadia de dizer, ele me encontrou, e quando ele me encontrou, ele me mudou. E quando ele me mudou, agora eu tenho coragem de chegar na minha cidade, chegar no meio das pessoas e dizer, eu conheci o Messias, eu conheci o Salvador da minha vida, eu conheci aquele que mudou a minha história, eu conheci aquele que agora não me traz mais vergonha, porque ele é capaz de mudar completamente a minha história. Para eu encerrar, já o pessoal do louvor, se puder já vir aqui. Olha o verso 9 comigo, o início da conversa. Verso 9, 4:9. Uma mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, me pede água? Uma samaritana. Como se ela estivesse dizendo, aqui tem uma cultura, o senhor não está sabendo? Judeu e samaritano a gente não se fala. A gente não se conversa. O senhor é de longe? O senhor não está sabendo dessa história? Diga assim comigo. A mulher samaritana foi descobrindo quem era o homem à beira do poço. Diga comigo, ela, primeiro, só enxergou um judeu. O início da conversa dela com Jesus é, o senhor é judeu? Por que o senhor está falando comigo, sou samaritano? Aí o contexto vai passando e Jesus vai pedir a água e ela vai dizer assim, como o senhor está pedindo água? Ele vai falar assim, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria água.
Ela vai dizer, mas o senhor não tem nem cântaro, o senhor não tem poço, o senhor é maior que Jacó, nosso pai, que preparou esse poço e nos deu de beber e ao seu gado e toda a sua família. E aí Jesus vai dizer assim: se conhecesses o dom de Deus, se percebesses quem está falando contigo, eu te daria uma água da qual você nunca mais vai ter sede. E aí essa mulher vai dizer, opa, então eu quero tomar água para não precisar mais voltar aqui. Ou seja, eu não quero mais passar a vergonha de vir em horário alternativo, eu quero ter água para sempre, me dá essa água. Aí Jesus está dizendo assim, você não entendeu? Então vamos resolver isso aí, chama o teu marido para vir aqui te ajudar a buscar água. E aí, irmão, mexeu. Ei, se alguém cair aqui, por exemplo, se eu caísse desse altar, em nome de Jesus não, mas se eu caísse desse altar, dobrasse meu joelho ou estralasse, por qualquer razão, pelo tombo, a minha perna imediatamente ia começar a doer, sim ou não? Não, vamos lá, ia começar a doer, sim ou não? Naturalmente. Aí dentre nós, por exemplo, alguém pode se levantar como uma enfermeira, um enfermeiro, e dizer assim, não, peraí, calma aí, não vamos mexer, porque sabe a maneira certa de mexer. Mas o que era o meu instinto, ou de qualquer um de nós, se tivesse caído com a perna machucada? Qual que é o nosso instinto? O nosso instinto é dizer assim, não mexe. Não mexe que está doendo, não mexe, não chega perto, está doendo muito. É assim ou não? Quando a gente cai, o que a gente quer? Distância, que ninguém toque aonde dói. Sabe por quê, irmão? Porque aonde dói, a gente prefere que ninguém mexa. Mas aí a enfermeira, ou principalmente se a gente for para o hospital, ou se a gente for para um lugar onde tem alguém especializado na área, essa pessoa, o que ele vai fazer no meu joelho? O que ele vai fazer na minha perna da qual eu torci que está doendo? Se precisar, ele vai colocar o osso no lugar, ele vai mexer onde precisa, ele vai colocar um gesso se necessário for. Agora deixa eu te perguntar, do mesmo jeito que eu gritei para alguém que não tinha tanto conhecimento, eu disse assim, não mexe. Talvez eu diga a mesma coisa, ou talvez eu grite não a mesma coisa, mas eu grite dizendo, está doendo. A minha pergunta é, o médico vai se incomodar com os meus gritos de dor? Sim ou não? Sabe por quê? Ele sabe como resolver o meu problema. Mesmo que eu esteja gritando de dor, ele sabe que a hora que ele colocar a mão e mexer, ele vai curar aquela dor. Sabe o que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus diz assim, chama o teu marido, ele está mexendo onde doía naquela mulher. Ele está mexendo numa ferida que aquela mulher está dizendo, não mexe aqui não. O senhor pode falar de água, o senhor pode falar da Bíblia, o senhor pode falar do que o senhor quiser, mas aqui não mexe não. Quantas vezes a gente vem para um lugar como esse, amado, e a palavra parece nos ferir ainda mais. Porque ela vem de encontro na área que está doendo. Ela vem de encontro aonde a gente não gostaria que mexesse. Ela mexe em áreas que nos expõem. Ah, irmão, fica aqui comigo, não perde isso aqui não, porque Deus está falando com gente aqui hoje. A gente vem para um lugar como esse e tudo que a gente quer é que não fale sobre determinadas áreas, porque ali dói. Aqui não mexe não. Não fala sobre perdão não, porque olha, eu venho, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu escuto a palavra, eu ergo minha mão, eu choro na presença. Mas não fala sobre perdão não, porque o senhor não sabe o que me feriu, como me feriu. Não vem falar sobre relacionamento, sobre casamento, sobre... não vem falar sobre submissão, não mexe nisso daí não, isso não. Não, pastor, não fala sobre dinheiro, não fala sobre... Não, isso não, essa área não. Irmão, você pode dizer isso para mim, mas para ele, que é o médico dos médicos, não adianta você gritar de dor. Se precisar mexer, ele vai mexer para curar. Eu vou dizer de novo, Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, se eu quiser mexer para curar, eu vou mexer, e não adianta você espernear, e não adianta você gritar, e não adianta você dizer, não mexe, eu vou continuar mexendo até curar, porque eu sei aonde está doendo, eu sei aonde está a ferida, eu sei como resolver o teu problema. E aí quando Jesus diz, chama o teu marido, ela vai dizer, eu não tenho marido, ele vai dizer, disseste bem, já tivesse 5, e agora o que você tem não é seu. Aí olha o que ela vai dizer, verso 19, coloca para mim. Verso 19 vai dizer assim, a mulher então disse, Senhor, vejo que és profeta. Essa mulher primeiro, no início da conversa, ela vai dizer que Jesus é apenas um judeu. Diga comigo, judeu. No passar e no decorrer da conversa, agora ela vai dizer assim, não, tu és mais do que um judeu, tu és um profeta. Mas aí nós voltamos para o texto inicial, versos 24 e 25.
onde ela vai dizer assim: o Senhor está me ensinando muita coisa sobre adoração, sobre o lugar de adoração, e eu sei que um dia o Messias virá, o chamado Cristo, e quando Ele vier, Ele vai nos ensinar. Verso 24 e 25. Não, acho que não é 24 e 25, acho que eu anotei errado. O texto inicial, 25 e 26. E aí no verso 26, quando ela está dizendo assim: eu sei que o Messias virá, e quando Ele vier, Ele vai nos ensinar. Aí Jesus vai trazer uma revelação, presta atenção. Essa mulher é uma das poucas mulheres em toda a Bíblia que vai ouvir da própria boca de Jesus Ele dizer assim: eu sou o Messias. Uma samaritana, com 5 casamentos frustrados, num casamento que não era mais dela ou não era dela, se relacionando com alguém que não era seu marido. E essa mulher, porque abriu seu coração para ouvir Jesus, para ter um encontro com Jesus, vai ouvir da própria boca dele dizendo: ei, você está esperando alguém? Fica tranquilo, ele já chegou, sou eu. Diga comigo: a mulher via Jesus como um judeu, depois como um profeta, até que ela entendeu que ele não era nem um judeu nem um profeta, ele era o Messias. Está na hora da gente entender um pouco mais profundo daquilo que Jesus quer se manifestar e se revelar a nós. Tem muita gente que está limitando Jesus a um simples judeu. Quanta gente nós conhecemos que diz assim: não, eu conheço esse tal de Jesus, já ouvi a história dele, é um judeu. Quantos outros limitam ele a um profeta? Existem religiões que dizem isso. Não, Jesus é um grande homem, fez muita coisa, ele agiu, ele foi poderoso em palavra, ele foi um grande profeta. Ei, Jesus não é um judeu, irmão, só. Jesus não é só um profeta. Jesus é um Messias. Ele é um enviado de Deus. Ele é o único caminho para a salvação das nossas vidas. Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero que nós declaremos isso mais uma vez. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. Apaga as luzes. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.